Diria que nesse momento que antecede o primeiro turno das eleições para a presidência da República, um dos temas relevantes é o pedido de renovação da concessão da Rede Globo de televisão ao governo federal. Pela primeira vez em sua história pregressa de mais de 60 anos, essa empresa, a Rede Globo, que é uma empresa privada, se vê diante de sua própria esfinge. Isto porque o atual chefe do Poder Executivo terá em suas mãos, nas próximas semanas até dezembro, a prerrogativa de renovar ou cancelar a concessão da Rede Globo de televisão. Tudo isso está previsto na Constituição Federal, artigo 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. A Rede Globo se tornou um monstro no Brasil. Existem várias referências sobre o seu papel nefasto, principalmente durante a sua expansão no período militar. Há um documentário, além de Cidadão Kane, em português, Beyond Citizen Kane, de 1980, que mostra o papel devastador contra a democracia exercido pela Rede Globo durante a ditadura militar. Claro, nos últimos anos a Globo vem tentando mudar o seu verniz, a sua aparência, inclusive tomando medidas que evitem aquilo que está previsto na lei como razão para a cassação da concessão, dizendo quais são as regras que a Constituição deve dispor, a legislação ordinária também. Seu artigo 221 é muito importante na Constituição, porque diz o seguinte: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão a alguns princípios, os seguintes princípios: preferência e finalidades educativas, artística, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. E o inciso 4º do artigo 221 diz que essa programação deve respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Durante décadas, essa emissora, a Rede Globo, passou por cima de muitos desses princípios. Claro que nos últimos tempos tem alterado, exatamente porque depois da redemocratização a própria população tomou consciência, mas eu sou daqueles que ainda jovem lutou nas ruas dizendo: abaixo a Rede Globo, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo, porque a Rede Globo insistiu na manutenção da ditadura militar. Não foi fácil a gente reconquistar a democracia, a campanha das diretas. A tudo isso, a Rede Globo de televisão e seus prepostos se opuseram durante décadas. O único político brasileiro candidato à presidência da República que ousou desafiar a Rede Globo, inclusive em rede nacional, chama-se Leonel Brizola. Durante a campanha presidencial 1989, durante os debates, ele dizia que a primeira medida dele, se fosse eleito, a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte de eleito, ele tomaria medidas visando cassar a concessão da Rede Globo. Porque é competência do Poder Executivo, isso está na Constituição, permitir a exploração de autorização para o serviço de radiodifusão sonora e televisível, de imagem e de som. Essa competência é dada pelo Constituinte, consultado o Congresso Nacional, evidentemente. Se, por exemplo, o presidente concede, renova, e a renovação é de 15 anos, no caso de televisão,
no caso de emissoras de rádio, 10 anos. Consulta-se o Congresso Nacional e o Congresso Nacional aprova ou rejeita a medida tomada pelo chefe do Poder Executivo. Além de Brizola, nenhum outro presidente da República ou candidato ousou desafiar a Rede Globo, a não ser o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que desde o momento que foi eleito, disse que tomará medidas não para prejudicar a concessão ou a renovação, mas que a Globo teria que se enquadrar aos critérios previstos em lei. Eu imagino, eu como profissional, professor, pesquisador da área, imagino que devido a essa ameaça, porque é assim entendida pela Rede Globo, do presidente da República, a Rede Globo, durante todos esses últimos 3 anos, tem feito um trabalho feroz, no sentido de evitar aquilo que seria considerado o pior para si, que seria a cassação, a renovação por mais 15 anos da concessão para a exploração dos canais. E nos últimos anos ela vem tentando adaptar-se à legislação, aumentando a diversidade, inclusive nas suas contratações, né? Porque era uma emissora que parecia que funcionava na Suíça ou na Suécia. Mas nos últimos anos, principalmente nesses últimos 3 anos, a Rede Globo vem tomando medidas no sentido de cumprir a legislação, já que o presidente atual disse, olha, em 2022, que é exatamente este ano, Globo, nós temos um encontro. Uma das medidas que a Globo tem tomado é o seu flerte com o Poder Judiciário. Nunca antes na história desse país, os ministros do STF ou dos tribunais superiores tiveram tanto espaço na programação da Rede Globo. Eles usam a Rede Globo como palanque, a Rede Globo faz esse flerte com eles, dando espaços assim generosos para as suas falas. Isso não existe em nenhum país do mundo. Você liga ao canal de TV aberta, está lá um ministro do Supremo dando palestra, fazendo pregação, somente na programação da Rede Globo nos últimos 3 anos. Por que isso? Isto porque, no caso de haver problema na documentação que a Rede Globo acaba de apresentar ao Poder Executivo, se, por exemplo, o Poder Executivo encontrar problemas e dizer, olha, nós vamos ter que rejeitar essa renovação, a Rede Globo recorrerá ao parágrafo 4º do artigo 223 da Constituição, que diz o seguinte: o cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Por aí você entende o método utilizado pela Rede Globo nessa generosidade do espaço que tem dado aos ministros, principalmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O flerte, né, o apoio total, mesmo a medidas arbitrárias cometidas por membros do Poder Judiciário, por membros do STF. Medidas anticonstitucionais são aplaudidas pela Rede Globo de televisão no seu noticiário, exatamente porque é uma espécie de precaução. Nós temos que buscar o apoio desse setor, assim como de membros líderes do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional terá que analisar a decisão tomada pelo chefe do Poder Executivo, autorizado pela Constituição, visando com isso criar uma espécie de barreira de autoproteção, caso o seu interesse bilionário seja agora contrariado. Vamos acompanhar esse debate.